Com certeza você já ouviu falar em um dos bichinhos mais queridinhos de jogos infantis, Pokémon, no qual você já deve ter ouvido esse som. A síndrome de Lavander, também conhecida como o suicídio de Lavander, foi um pico de doenças e suicídio entre crianças de 7 a 12 anos logo após o lançamento de Pokémon no Japão. Isso ocorreu por volta de fevereiro de 1996. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado o mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público. O ocorrido foi através de uma música muito aguda, que fazia mal ao pânico em crianças, o qual ainda não era bem estruturado. De acordo com alguns sites, que traz histórias assustadoras. De acordo com esses sites, as versões japonesas do Pokémon Red e Green tinham uma música que é diferente da que conhecemos hoje. Esse som foi a causa de quase 200 mortes infantis no Japão em 1996. Esse som foi a causa de quase 200 mortes de crianças japonesas, até que eles descobrissem a causa da morte. A primeira versão foi lançada em 1996, logo após chegou aos Estados Unidos, como Pokémon Red e Green. Mas a versão da música já era diferente da original. Logo após, esse jogo se tornou uma febre nacional. Somente em 2008 surgiu discussão a esse respeito. Em 2010, um usuário do ClipQuest publicou uma história relatando 100 suicídios de crianças japonesas entre 10 e 15 anos de idade, como dor de cabeça, violência, sangramento nos olhos e ouvidos, alteração de humor, reclusão de apatia e até suicídio. E não se sabia a causa desse suicídio após o lançamento dos jogos do Pokémon. O lançamento que ele fez conta a história de crianças que, após passar algumas horas jogando Pokémon, começaram a manifestar alguma diferença. Se era realmente cansaço das crianças após passarem muito tempo jogando. E essas coisas só aconteciam quando as crianças chegavam na cidade de Lavander. Lavander é a cidade fantasma de Pokémon, o cemitério. É para lá que vão os Pokémon quando morrem. Lá tem uma torre muito alta, onde existe um fantasma chamado Ghost. De todas as crianças que cometeram suicídio ou ficaram doentes naquela época, conseguiram chegar à cidade de Lavander e não saíram de lá. A música original só foi ouvida no Japão e não existe mais. As crianças que morreram foram escolhidas para fazer o teste do jogo um ano anterior após o lançamento de Pokémon. E foram essas crianças que ouviram a música original de Pokémon da cidade de Lavander. E no ano seguinte tiveram um fim trágico. Esse mistério permaneceu sem solução durante 14 anos. Foi quando descobriram que aquela onda de suicídio e doenças aconteceu por causa das notas, que era muito aguda. Então a versão da música original, ela não existe mais. Ela foi totalmente destruída no Japão. E só foi ouvida mesmo no Japão,
com as crianças de teste, onde quase 200 crianças foram mortas ao ouvir a música de Lavender. Ouvi pessoas que disseram que ao ouvir a música de Pokémon da cidade de Lavender, começaram a sentir um desconforto muito grande por dentro. Outras sentiram dor de cabeça, lagrejamentos. Outras pessoas ficaram com calafrio, náuseas, vômitos. Outras ficaram com o coração palpitando rápido, ofegante, um desconforto total no peito. E ficaram muito cansadas. Acredita-se que a música aguda e alta podia danificar reações de crianças devido ao fato de elas não ter sua audição 100% formada. Lavender é a cidade fantasma dos Pokémon. É um cemitério dos Pokémon. Lavender é a cidade da primeira geração dos Pokémon. Acontecia quando os jogadores chegavam a Lavender e geralmente quando usava fone de ouvido. Então, essa é a conspiração de Lavender. E isso ocorreu no Japão, em 1996, onde as crianças que estavam em teste usavam fone de ouvido, talvez um som também muito alto, então danificava o ouvido das crianças, o qual não era 100% formado. Então, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.